Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Amanhã dessa quinta-feira, hoje 15 de janeiro de 2015, primeira quinzena de janeiro, né? Agora até metade do ano tudo vai ser o primeiro, né? O primeiro mês, o carnaval, os primeiros 15 dias, troca de governo nos primeiros 15 dias também, as experiências que o governo Sartori anda fazendo, todas as suas consequências também, obviamente, mas as resoluções que ele foi obrigado a tomar aí desde que assumiu o governo há exatos 15 dias, dia 1º de janeiro de 2015. Quando ele assumiu, né? Obviamente que o planejamento já estava acontecendo anteriormente. Para Colégio Teutônia, experiências, conhecimentos, profissão, você como razão de tudo, Colégio Teutônia, matrículas para 2015 estão abertas. E para falar justamente sobre esses e outros assuntos, está conosco, mais uma vez, primeira vez também no ano de 2015, Cíntia Agostini, presidente do Codevat. Cíntia, seja muito bem-vinda, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Muito obrigada. Um feliz ano novo, um feliz ano todo. Ano todo, boa. Para todo mundo em 2015. Tô copiando ele da minha mãe, na verdade. Bacana, parabéns pra ela, porque é muito bom. É muito bom, também gostei muito, por isso que tô levando onde vou. E é um prazer de novo estar aqui conversando com os nossos ouvintes da Rádio Tirol. Bom, Cíntia, eu falava antes, quando eu te anunciei na abertura do programa, eu falava justamente dessa perspectiva, pois a gente via que o Codevat, como o Conselho de Desenvolvimento Vale do Taquari e o governo do estado anterior, obviamente, repito, são 15 dias do novo governo ainda, tinha um laço estreito, né? Ações e outros tantos assuntos eram tratados com o governo do estado também. E eu me perguntava justamente se já haveria alguma tratativa com o novo governo. E nós conversamos informalmente aqui, já houve. Então eu quero que tu situe um pouco a nossa região com o novo governo, o que já foi acenado nesse novo governo que assumiu dia 1º. Bom, Vinícius, tem algumas coisas bem positivas e outras só o tempo nos dirá, exato. Né? Porque é muito pouco tempo. Já na transição, ainda em dezembro, nós, enquanto conjunto dos conselhos de desenvolvimento, a gente tem, então, o que a gente chama de Fórum dos Coredes, que é o fórum de todos os conselhos do estado, que nós somos 28, já participou da transição, a nossa diretoria, com pautas e demandas do que são, né, dos nossos conselhos regionais e do que nós imaginamos enquanto possibilidade para o desenvolvimento das nossas regiões. E aí, a posse do novo governo, a definição dos novos secretários e como isto vai ficar na condição e na nossa relação. E semana passada, no dia 8, nós já tivemos reunião em Porto Alegre, o nosso conjunto dos conselhos, com o novo secretário de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Nós já estávamos vinculados à Secretaria de Planejamento e vamos continuar. Ela muda da secretaria, pelo menos o nome dela muda de Planejamento e Participação Cidadã para Planejamento e Desenvolvimento Regional. E o secretário que assumiu a pasta é o Cristiano Tatti, que era secretário do município de Porto Alegre, secretário da Fazenda. Para nós, o nome explicitamente dizer que é uma secretaria que vai pensar o desenvolvimento regional é muito importante, porque esse é o nosso tema. Obviamente que não se perde de vista a participação, porque ela é intrínseca a esse processo, ela é intrínseca a esse movimento do desenvolvimento regional, ela é intrínseca àquilo que nós fizemos enquanto dinâmica regional, é aquilo que nós nos propomos. Agora, dizer claramente de que essa é uma secretaria que vai fazer planejamento e desenvolvimento regional é bem positivo. É claro que o discurso do secretário na semana passada é o discurso que o governo e o governador está assumindo, muito cauteloso, né? Os Coredes são um parceiro de primeiro grau do governo do estado, dito isso pelo governador, pelo secretário, dito por nós. Então, quer dizer, temos autonomia enquanto conselhos, tem vezes de que, né, as nossas dinâmicas não coincidem, mas somos parceiros para tentar juntos pensar o estado do Rio Grande do Sul. A cautela está onde, né? No déficit orçamentário, que esse governo tem percebido, né? E aí já tem posições das mais diversas. Não tomou ainda conhecimento de tudo que está lá, obviamente há muito pouco tempo. Muita gente também está de férias, transição. Então, tudo isso agora eles estão se empoderando. E esse é um momento muito propício para nós, enquanto conselhos, também mostrar toda a nossa dinâmica, o que nós nos propusemos e apoiar esse início de um novo governo. Fatos positivos. Já está definido quem vai ser a pessoa na Secretaria de Planejamento a fazer interlocução com os Coredes.
Tá? É o professor José Ultramari, ele tem toda a história, ele vem junto, conhece os Coredes desde sempre, principalmente vinculado ao Cored Serra, então isso aí positivo, já está vinculado. Algo que vai mudar, e a gente ainda não tem avaliação, que antes no governo Tarso tinha os coordenadores regionais, não mais vai ter, até porque tem uma proposta desse novo governo de enxugamento, né? E no estado todo eram 78 cargos comissionados dos coordenadores. Então, eles vão redimensionar, a gente não sabe ainda, mas esse cargo explicitamente não vai ter mais. Volta a ser o que era antes do governo Tarso, onde, por exemplo, o processo da consulta popular, que é uma das ações dos conselhos, fica muito a cargo dos Coredes e dos comudes nos municípios, dos conselhos municipais, que é os que tocavam antes, que vão voltar a fazer exclusivamente, não, mas mais, porque antes, tendo uma pessoa na região do governo do estado, apoiava e a gente dividia essa incumbência, muito mais ele respondendo pelo estado e a gente ajudando na dinâmica. Então, para início, digamos, de governo e início de conversa, o fato de ter explicitamente, já está definido onde nós vamos estar, com quem nós vamos estar conversando, já ter a pessoa com quem nós vamos estar conversando, ter a percepção deste governo e do governador pessoalmente, de que os Coredes são parceiros, e o discurso do secretário Cristiano Tatti, inclusive na posse dele, cita os Coredes por diversas vezes, é muito importante para nós. Explicitamente, o tema do desenvolvimento regional está vindo aí à tona, também é muito importante. Agora, o tempo vai fazer com que a gente construa isso de uma forma mais adequada. Assuntos pontuais, como, por exemplo, a EGR, que a gente comentava, né? Vocês estão tão ligados à EGR também. Já foi, como o governo do estado está trabalhando, não foi ainda não o coordenador ou... Não sei se o termo diretor. Diretor, perdão. Diretor-presidente. Ainda não está definido, né? Mas também gera expectativa, especialmente para os polos de pedágio aqui do Vale? Justamente. Esse é um tema que, para nós, né, nós estamos aguardando ansiosos para saber quem é que vai assumir. Tanto que nós já tínhamos uma reunião, isso propositadamente agendada para o final do mês de janeiro, ainda no ano passado, e nos pediram o corpo técnico concursado da EGR para que a gente aguarde, porque a nova diretoria não está definida ainda. Esse é uma das diretorias, um dos cargos e das responsabilidades que ainda não está definido no governo Sartori. Outros já estão, este ainda não. O que nós defendemos, né, independentemente do modelo que se tenha, da dinâmica que se dê, e nos parece que a EGR vai manter nas condições que está, até porque ela foi estruturada, ela recém iniciou. Eu ia dizer, ela foi estruturada de verdade no último ano do governo passado. Justamente, né? Então assim, eu acho que é um retrocesso nós deixarmos, né, de atuar com o que está posto aí. Houve concurso, tem pessoal, tem contratos, então é um retrocesso se a gente fizer o contrário. Agora, podem se somar a isso outras dinâmicas, né? Este governo fala em parcerias público-privadas, outras possibilidades. A gente tem falado muito do que a gente imagina em qualquer um desses modelos, de que nós queremos a participação. Então, de que esta parceria seja com a sociedade, de que a sociedade participe e consiga contribuir. Porque o que nos parece, né? Foi no último ano, como tu disseste, que a gente conseguiu dar dinâmica para a EGR, a própria EGR se consolidar. Mas ali já teve bons resultados, né? Foram feitas obras, foram feitas questões daquilo que nós, enquanto sociedade, num conselho, estávamos determinando. Então, para nós é muito importante a manutenção da participação social. Essa questão da participação, sempre quando a gente fala em participação, e não que estou puxando brasa para assado nenhum, a gente lembra do governo do PT, que talvez tenha sido o governo que, a nível de Brasil, instituiu essa questão da participação. O governo, esses primeiros 15 dias, tu disseste também, que tem que esperar o tempo para ver. Mas, analisando outros governos, especialmente até do PMDB mesmo, como foi o do Rigoto, essa questão da participação, ela deve ser mantida. Obviamente que se mantém o orçamento participativo com outros nomes, né, como já fez o governo Tarso com outro nome também, e o governo Rigoto também tinha com outra nomenclatura, agora já mudou a nomenclatura da pasta do planejamento. Enfim, é só troca de nome e é mantida a sistemática, ou há uma preocupação em relação a isso também? Nós não temos mais preocupação de não existir mais, e aí falando de nome, vamos usar o nome que nos consolidou enquanto consulta popular.
né? Que é aquilo que tu disse, mudou de nome um monte de vezes. Porque são mais de 1 milhão de pessoas votando no Rio Grande do Sul, e é um processo que já se consolidou, e a gente não acredita que, seja o governo que for, vai abrir mão disso enquanto participação. Haja visto os governos que passaram por Porto Alegre, que depois que isso foi instituído, não mais retrocederam. Porque é um acúmulo da sociedade, gaúcha, na verdade, de que não se parte mais do princípio de abrir mão. Obviamente, e nós não temos dúvida, e este governo também não tem dúvida, de que nós temos que qualificar cada vez mais esse processo, né? Temos visto de que há dificuldades para cumprimento de alguns passivos, né? Nós todos sabemos disso e convivemos com isso. Conseguimos aí vários projetos poder alavancar, trazer recursos para as nossas regiões, etc e tal, mas também tem muita pendência. A nossa conta aí primeira é de que existe um passivo de todas as nossas consultas no estado de 320 milhões de reais, tá? Obviamente, o que nós estamos indicando para este governo? E aí já com a percepção de que nos indicam de que o recurso é escasso para esse ano. Vamos priorizar o que foi votado no ano passado e vamos novamente negociar as nossas dívidas. Nós estamos aí justamente para possibilitar e viabilizar esses processos junto com a região. Estamos todo mundo junto, na hora boa e na hora ruim. Mas é complicado, daqui a pouco, quando esse processo geralmente é feito, o processo da votação... Junho, julho, agosto. Daqui a pouco vai ser difícil motivar as pessoas a votar, né, Cíntia? Sem dúvida nenhuma, a gente sabe disso, a dificuldade que vai se ter. E nós vamos estar coincidindo aí com o final do decreto do pagamento. 6 meses, primeiros 6 meses, exatamente. Então, o que nós fizemos já na semana passada, na conversa com o secretário Cristiano, e já vimos feito também, e voltamos a reafirmar com, então, a pessoa que vai ser a nossa interlocutora, a professora Ultramari, de que nós não abrimos mão do processo, e para eles isso também não está em pauta, abrir mão desse processo, de que ele tem que ser melhorado, né, e de que nós temos que trabalhar junto para ver como dar conta de que isso seja qualificado. Mas... e eles têm essa percepção também. Agora, vai vir muito de como nós vamos fazer isso para conseguir motivar, para fazer a população votar em condições de possíveis não pagamentos. Exatamente. Bom, Cíntia, outro assunto que ele traz aqui, sabe que quando eu era moleque, adolescente, eu imaginava, nós, meus amigos, imaginávamos no ano de 2015 com carros flutuando, com as pessoas se teletransportando, e na verdade nós não estamos nem com telefonia de qualidade ainda em 2015. É uma matéria que saiu do Codevat, que realizou uma pesquisa e apontou a insatisfação de clientes de telefonia do Vale. Telefonia e também serviço de internet, né? Ou seja, não andamos tão rápido quanto pensávamos. Em pleno 2015 ainda temos problema de telefonia. Isso foi constatado por vocês? Isso. O que acontece, né? Já há muito esse tema, né? Falando de telefonia fixa, internet e telefonia móvel, é pauta prioritária do nosso conselho, identificada. Só que o que nós dizíamos, tem problema, a gente tem problema, mas a gente não tinha dimensão desse problema. E aí aconteceu um movimento especificamente no município de Encantado, e o vereador Jonas Calvi é secretário do Codevat, então ele é da diretoria do conselho. Porque lá eles estavam com muita dificuldade e as queixas eram muito grandes, principalmente na telefonia móvel. E aí, bom, o que vamos fazer? Ele traz isso para a pauta da diretoria e disse, bom, isso já faz parte do nosso discurso, a gente já tem isso como tema prioritário, mas vamos tentar medir isso. Porque, a princípio, para as prestadoras de serviço está tudo ok. Sim. Né? Cada vez querem vender mais planos. E os índices de qualidade para eles estavam ótimos. E aí nós resolvemos fazer essa pesquisa, que ela teve um resultado bem positivo, porque o retorno dos nossos municípios foi muito bom. A gente criou um questionário online, mandou para os nossos representantes municípios, os comúdios, as prefeituras, os legislativos, e eles nos responderam. Dos 36 municípios do Vale, 28 responderam. Então, quer dizer, é um número expressivo para a nossa região, e isso dá um dado mais qualificado. No todo, o que saiu de resultado disso? A gente fez perguntas abertas, não foi muito a fundo, mas mostrou aquilo que na conversa a gente já estava entendendo, a gente não tinha dado que comprovasse. Se falando de telefonia fixa, a área urbana está atendida, ok, porque telefonia fixa tem uma história mais longa, etc e tal. A área rural,
ainda 42% dos respondentes disseram assim, ainda tem problema na área rural, em telefonia fixa. Em telefonia fixa. Que já tá pra lá de ser aposentada. Isso aí, que, né, em alguns lugares a gente nem fala mais dela. O pior deve vir nas móveis. Telefonia... vamos deixar a telefonia móvel por último, porque é o que nós mais trabalhamos e era o que é mais problemático. A internet, existem diversos tipos de serviço. Existe o serviço 3G, o cabo, o satélite, o rádio. Então tem uma concorrência maior. O que faz com que, se eu não seja atendido por um, eu sou por outro. Aí, este serviço mostrou o quê? A maioria dos lugares tem, e a classificação ficou entre bom e regular, né? Metade disse, 40% disse assim, não, tá bom o serviço, e metade disse, tá regular, né? Ótimo é muito pouco, péssimo também não deu muito, mas ficou ali, né? Entre bom e regular, tá atendendo, né? E principalmente, o melhor deles, a avaliação melhor foi do cabo, que o cabo é mais estável, né? Agora, de novo, relatado por todos, na área urbana está melhor, na área rural temos prejuízos, de novo. Agora, a telefonia móvel, né? Que todos indicaram as mesmas operadoras que a gente conhece, alguns têm todas, outros não têm todas, que são as que estão aí no mercado, mas 80% dos respondentes, então, dizer, a absoluta maioria, disse que isso está regular, ruim ou péssimo, quer dizer, de regular para baixo. Que não atende, que não consegue, que o sinal é muito ruim, aquilo que a gente ouve das pessoas falando, né? Só 20% disse que isso está bom no município. O resto, todos indicaram de que isso está regular, ruim ou péssimo. Quer dizer, nós estamos com um problema sério de telefonia móvel, e isso inviabiliza negócios, né? Inviabiliza as pessoas conversarem, inviabiliza um monte de coisa na nossa região. Inclusive, não sei se foi do governo, mas algumas operadoras tiveram que parar de vender planos enquanto não regularizassem o seu serviço, né? Isso. Foi uma medida que foi tomada de cima para baixo, o governo em termos de decreto, não sei de que forma, mas que o negócio é o seguinte, se não vendem mais planos, se não melhorar o serviço. Mas parece que isso não atinge essas operadoras, né? Não, porque elas têm, para nós, claramente, elas têm outra lógica, que não é uma lógica de compromisso com a dinâmica da região e tal. É uma lógica empoderada das grandes multinacionais aí que estão no mercado. Se elas atendem, qual é a percepção delas, né? Elas estão numa região metropolitana e elas estão num Vale do Taquari. E aí, se elas estão atendendo qual é o grosso do público delas? É uma região metropolitana onde é que ele tem sinal. Sim. E daí, o interior do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil fica desassistido. Esse decreto, acho que foi uma resolução, foi da agência reguladora, depois da agência reguladora perceber de que estava muito ruim. Mas isso foi um tempo, e aí dá-se outra condição e volta, né? Então, nos nossos municípios e no interior do estado e em outras regiões do país, tem equipamentos muito desatualizados, estruturas precárias, e enquanto que nos grandes centros, que é o foco deles, onde poderia gerar o maior número de reclamações, o cuidado é maior. E nós temos cidades, né? Não vamos citar operadoras, obviamente, mas temos aqui em Imigrante, não sei como está agora, mas Imigrante só tinha uma operadora que funcionava, ou seja, ou tu tinha os telefones todos dessa única operadora, ou você ficava completamente incomunicável com o resto do mundo, né? A gente brinca muito ainda com os nossos municípios, porque tem pessoas que têm celular nos seus municípios para quando saem. Para quando saem, exato. Para quando saem do município. E me parece que Imigrante não mudou muito. Então, a gente pelo que a gente está vendo aqui no relatório. Nós estamos num século de comunicação. A comunicação é vital para todos os setores. Para todo mundo, para tudo, a gente precisa, e nós vemos que isso não acontece. Mediante essa pesquisa, o que foi feito, Cíntia? Assim, como isso saiu o resultado no final do ano, né, nós começamos a divulgar internamente, e aí nós aguardamos as trocas, né, e aí se falando principalmente do governo federal, que é onde é que nós temos que ir agora, né? Obviamente que a gente vai solicitar apoio do governo do estado. Nós já temos marcado, já nos emparceramos da Câmara da Indústria e Comércio, da Associação dos Municípios, e já temos reunião marcada com a diretoria da associação para dia 9 de fevereiro, que nós vamos estar conversando diretoria do Codevate e diretoria da associação para ver como nós vamos encaminhar isso, né? E a nossa ideia é ir na agência reguladora, é estar, né,
que seja com o Ministério, onde for necessário, para mostrar de que o dado não é tão positivo e de que a gente tem que fazer alguma coisa pelas nossas regiões. No Vale do Taquari, que a gente está levando isso, mas isso se reflete em todo o estado do Rio Grande do Sul, em outras regiões mais interioranas. Então, já no mês que vem, no início do mês, com essa reunião da diretoria, nós vamos aí dar os primeiros passos para estar encaminhando esse assunto e tentar melhorar essa condição da nossa região. Exatamente, tomara que consigam pelo menos ser atendidos e levar essa pauta, né, que é tão importante. Bom, Cíntia, o Faustão diria que tu já é sócia aqui, né, como diz o Faustão. Esperamos mais vezes ao longo do ano bater esse papo. A gente gosta de sempre ficar inteirado do que acontece no Vale do Taquari, e o Codevate, através da sua pessoa, também é sempre bastante importante, porque a gente fica sabendo dos assuntos que correm nas reuniões de conselhos como esse, que servem justamente para alavancar, para desenvolver e para discutir ideias como essa, por exemplo, da nossa telefonia, que de fato é um caos. Certo, Cíntia? Obrigado pela sua participação, mais uma vez aqui no nosso programa. Bom ano todo, né? Bom ano todo. Vou anotar essa. É ótima, né? Bom ano todo, então, para os nossos ouvintes. É um prazer e vamos conversar mais vezes, com certeza, durante 2015. Muito obrigada. Abraço.